E aí pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar aqui o vídeo para falar um pouco sobre fluxo de caixa DRE. Nós temos ouvido aí pela internet com alguma frequência algumas pessoas defendendo que o empresário não precisa se preocupar com DRE, que o fluxo de caixa é o rei, digamos assim, expressões do tipo, né? Bom, alguns clientes, amigos, empresários, às vezes me perguntam, né, sobre isso e a gente tem a oportunidade de tratar aí do assunto, né, a partir das nossas experiências e teorias e experiências e vivenciadas. E eu sempre defendo muito a DRE, mas aqui a gente não tem que tratar como uma dicotomia entre qual é melhor, o fluxo de caixa ou a DRE, como uma disputa entre essas duas ferramentas, esses dois indicadores, mas sim com uma visão clara de que a DRE é uma visão e o fluxo de caixa é uma outra visão, de realidades necessárias, né, de serem visibilizadas pela empresa, mas em linhas do tempo diferentes e com influências diferentes. Então, assim, os dois são importantes, né? Análise de fluxo de caixa constante, como análise de DRE constante. Onde que os dois se conectam? O problema de olhar somente para o fluxo de caixa é que o fluxo de caixa ele está mais para consequência do que para causa. Então, assim, é importante monitorar consequência, sim, é importante monitorar a consequência, tanto quanto você, quem é pai, mãe, avô, avó, né, já cuidou aí de crianças, sabe quanto é importante monitorar, por exemplo, um quadro com uma criança de febre, com febre, né? Então você vai monitorar, vai cuidar, mas a depender ali do nível ou da persistência, você vai sempre procurar um médico para diagnosticar qual que é a causa daquela febre. Você não vai ficar simplesmente cuidando ali para que a febre baixe, né? Você começa a se preocupar efetivamente com o que está fazendo com que ela aconteça. As situações de fluxo de caixa são parecidas nesse aspecto, porque há vários acontecimentos, alguns operacionais, outros extra-operacionais, que podem gerar um déficit de fluxo de caixa ou até um superávit de caixa. E nenhum deles você não consegue concluir necessariamente só olhando para o fluxo de caixa se a situação está boa ou se está ruim, né? Então vamos pegar alguns exemplos. Parte dessa resposta está lá na DRE. Então, assim, há atividades extra-operacionais, atividade de financiamento, por exemplo, que afetam o fluxo de caixa de forma positiva ou negativa. Você vai olhar para o fluxo de caixa, pode estar sobrando dinheiro ou faltando dinheiro, mas vamos pensar, mas de onde veio esse dinheiro? E responder isso é super importante, porque se eu trouxe o dinheiro de um sócio, um novo investidor ou um sócio atual, e coloquei na empresa para fazer frente a alguma situação atípica ou para um novo investimento, esse dinheiro vai afetar o caixa da empresa, ele vai estar disponível nos bancos em algum momento, vai influenciar a sua capacidade de pagamento durante algum tempo, enquanto esse dinheiro durar, mas não é difícil entender que o princípio não é esse, né? A empresa não foi feita para ser sustentada ao longo da sua vida com dinheiro do sócio, ao contrário, ela foi criada para devolver dinheiro para o sócio, né? Então, ok, colocar dinheiro na empresa em algum momento, mas em média ela tem que devolver mais do que você coloca, senão não faz sentido você ter empresa. Então, esse é um dos casos. Você também pode tomar um empréstimo bancário e ele vai afetar seu caixa positivamente, mas essa origem é finda, né? O banco não vai te emprestar dinheiro todas as vezes que você bater na porta dele. Pegando lá a polaridade negativa, você poderia também olhar para o fluxo de caixa e ele está ruim e ser um problema somente de atemporalidade, de descasamento entre compras e vendas. Então, numa suposição, se eu estiver com uma operação economicamente boa, trabalhando com um produto que eu compro por 1.000 e vendo por 2.500, porém,
eu compro à vista e vendo com 60 dias, esse tipo de operação, ela vai fazer com que eu tenha que financiar a operação durante um tempo, e isso, dependendo do volume dessa operação, ela pode forçar o caixa da empresa, porque ela está financiando o cliente dela por 60 dias, mesmo tendo uma promessa, um resultado econômico, uma margem bruta ali muito boa. Nesses casos, que é um problema típico de fluxo de caixa, puramente de fluxo de caixa, você tem um resultado econômico bom, mas o fluxo de caixa apertado pelo tempo que você tem que financiar seu cliente, você resolve bem esse problema com injeções temporárias, né, de recursos, como antecipação de recebíveis, que é muito utilizado no mercado, como crédito, né, ou até mesmo com dinheiro de sócios que falam, olha, eu vou financiar essa operação, eu aumentei aqui minha necessidade de capital de giro na empresa e vou financiar essa operação para não pagar juros. Juros e lucro têm natureza parecida, ou seja, a remuneração de capital. Então, se eu tenho capital, eu posso remunerar o meu capital mesmo. Se eu não tenho, ou se eu prefiro, né, se eu tenho um custo de capital bom de captação, eu posso captar esse capital para suportar essa deficiência de fluxo de caixa no mercado, seja através de antecipação de recebíveis, capital de giro de banco, empréstimos diversos e tal. Ok, esse tipo de empréstimo, esse tipo de problema de fluxo de caixa, que é essencialmente um problema só de fluxo de caixa, ele é causado, né, por um descompasso realmente entre prazo de compra e prazo de venda. Ele é facilmente solucionável através de crédito externo, de dinheiro externo, para forrar e criar esse caixa mínimo operacional da empresa, para que ela consiga financiar esse tempo. Ok, ao olhar para o fluxo de caixa, você vai ver esse problema lá aparecendo, né? O problema é que há outras possibilidades de problema, uma infinitude de possibilidades de problema, que também podem causar um problema de fluxo de caixa, uma deficiência de caixa. E não necessariamente eles são essencialmente de fluxo de caixa, você pode estar com um problema econômico, né? Vamos pegar um exemplo, se a sua empresa está rodando muito próxima do ponto de equilíbrio, vamos falar em uma empresa de varejo, uma indústria, e num determinado mês você tem a soma de algumas, ou num determinado período, você tem a soma de algumas variáveis que vão afetando ali a sua rentabilidade, corroendo a sua rentabilidade, como, por exemplo, o aumento dos insumos num nível que não seja assustador ao ponto de você perceber que você precisa de alguma ação já imediata, ou uma queda de vendas, ou talvez né, porque essas coisas muitas vezes acontecem concomitantemente, que vai ali corroer suas margens, um aumento de despesas fixas, que pode acontecer por um acordo coletivo, um aumento, revisão de contratos e coisas do tipo. Imagina que a soma dessas variáveis se movimentaram todas de forma negativa contra a empresa, todas agredindo, né, a margem da empresa, e você passou a ter, a partir daquele momento, uma operação rodando abaixo do seu ponto de equilíbrio. Então eu sempre comento, eu gosto desse exemplo, que uma empresa tem potencialmente dentro dela, todas as empresas, uma máquina de fazer dinheiro e uma máquina de moer dinheiro. Como que eu aperto o botão da máquina de fazer dinheiro? Você tem que trabalhar, ela tem que estar rodando acima do ponto de equilíbrio. Se ela passar a rodar abaixo do ponto de equilíbrio, ela se transforma efetivamente numa máquina de moer dinheiro. Então, assim, esse é o ponto que eu quero chegar. Se a máquina de moer dinheiro estiver ligada, você vai gerar dali para frente, em momentos futuros, problemas de fluxo de caixa. E o fluxo de caixa de hoje, da próxima semana, que você olha muitas vezes, ele é uma consequência de fatos que ocorreram no passado. São fragmentos do passado, né, que estão ali fazendo o seu fluxo de caixa agora. Então, se você tiver um problema, uma deficiência econômica, efetivamente, ou seja, seu negócio começou a rodar abaixo do ponto de equilíbrio, a máquina de moer dinheiro foi ligada,
e você está olhando só para o fluxo de caixa, a única coisa que você vai saber em algum momento é que você está apontando o nariz para baixo, mas você não sabe onde que está o problema, não sabe onde que está o defeito, e você poderia sim ter antecipado ações e decisões para corrigir esse problema mais próximo da origem, de quando ele aconteceu, se você estivesse olhando para o seu resultado econômico. Então, assim, a DRE é fundamental, porque ela que te mostra o resultado econômico. Ela isola as variáveis de caixa, ela isola as variáveis extra-operacionais, ela isola as variações entre compra e pagamento de fornecedores, à medida que você realmente trabalha na DRE, com o conceito, né, de CPV e CMV, que é o consumo efetivamente do seu estoque, que é considerado como custo, não é o que você comprou e não é o que você pagou aquele mês para os seus fornecedores. Então, assim, à medida que você isola todas essas variáveis, você tem realmente o resultado econômico daquele período, daquele mês especificamente, que te mostra para onde que vão as coisas. Um resultado positivo na DRE quer dizer dinheiro no caixa? Não. Não quer dizer dinheiro no caixa ainda. O resultado positivo na DRE, o resultado econômico positivo, ele vai estacionar, né, em algum lugar, em alguns lugares, né, no patrimônio da empresa. Então, um exemplo, eu posso ter 500 mil reais de lucro num mês, e é muito comum essa pergunta, às vezes o empresário pergunta, mas onde está esse dinheiro? Fala, não, calma, esse dinheiro ele pode ter aumentado o seu estoque, ele pode ter diminuído seu contas a pagar, ele pode ter aumentado seu contas a receber, ele pode ter aumentado sua posição de bancos, né, e disponibilidades. Então, assim, ele se estaciona no patrimônio e, em algum momento, sim, ele vai afetar o fluxo de caixa, dependendo do fluxo financeiro da empresa. Tem outra possibilidade? Tem. A DRE, resultado econômico negativo. Ele também não afeta o fluxo de caixa necessariamente imediatamente. Ela pode se estacionar também ali, esse prejuízo no patrimônio, e ele pode estar corroendo, né? O seu contas a pagar pode estar diminuindo, porque você, de repente, antecipou mais títulos, o seu contas a receber, desculpa, está diminuindo. O seu contas a pagar pode estar aumentando, porque, de repente, você esticou o prazo mais com fornecedores. Você pode ter consumido um pouco mais de estoque do que a média e não repôs exatamente porque você viu que a coisa estava apertando. Então, assim, esse prejuízo econômico, ele também estaciona, muitas vezes, durante um tempo no seu patrimônio e vai desaguar no seu fluxo de caixa em algum momento no futuro, a depender aí do tamanho, né, do seu fluxo financeiro, no sentido do seu ciclo financeiro, o ciclo financeiro, que é aquela diferença de tempo ali entre comprar e pagar e vender e receber. Então, assim, importantíssimo. Se você é empresário e trabalha só olhando para o fluxo de caixa, você está de forma quase equivalente a dirigir olhando para o retrovisor. Você está olhando para fatos passados, fragmentos de fatos passados, que são sim importantes, são relevantes, né? Fluxo de caixa, a falta de caixa faz a empresa morrer muito rápido, mas normalmente você está olhando para a consequência do problema e não para a sua causa original. A causa original do problema ou da solução, você, via de regra, vai enxergar lá na DRE. E aí entra o papel estratégico da contabilidade na gestão, né? Eu, particularmente, que sou contador e administrador e defendo muito essa bandeira da unificação, no sentido de trazer de volta uma conexão, ou trazer de volta ou criar uma conexão que talvez ficou perdida entre gestão e contabilidade. Por quê? Porque quando você olha para os sistemas financeiros, puramente financeiros, eles não têm tratativa de contas patrimoniais. Quem trata conta patrimonial normalmente é a contabilidade. Então, quando a gestão e a contabilidade estão desconectadas, você perde essa visibilidade. Simplesmente você olha para relatórios financeiros, que vão te dar uma boa visão de fluxo de caixa, mas você não consegue obter e olhar para resultados econômicos, porque esses sistemas não conseguem efetivamente tratar de contas patrimoniais. E, principalmente, você não vai conseguir responder nunca aquela pergunta se não tiver conectada gestão e contabilidade, de
se deu prejuízo, onde foi parar, onde está esse prejuízo, e se deu lucro, onde está esse lucro. Quando você tem uma visão íntegra da contabilidade, também usada como ferramenta de gestão, você responde muito facilmente essas perguntas. Então tá aí a minha opinião, a minha defesa que sempre faço aqui para nossos clientes, do porquê DRE é uma ferramenta fundamental para você fazer gestão da empresa. E não abandona o fluxo de caixa não, ele é tão importante quanto. São as duas visões que você precisa de ter para ter aí um bom painel de bordo, né? Inicialmente para a sua empresa. Um abraço, gente. Obrigado aí pela atenção.